E o texto bíblico que nós vamos ler está escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 18, a partir do versículo de número 21, que nos diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sede generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo numa prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o seu coração não perdoardes a cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Oremos. Vamos ao Pai em oração. Soberano Deus, eterno, glorioso e bendito Pai, diante da tua face majestosa nesta noite, em comunhão com todas as pessoas que se agregaram a esta transmissão, eu venho à tua presença, Senhor, te suplicar. Eu venho à tua presença, Senhor, te adorar. Eu venho à tua presença, Senhor, para te pedir em adoração. Pai, fala com aqueles que me ouvem agora. Trabalha no coração desse homem, trabalha no coração desta mulher, porque nós queremos pregar a essência do Evangelho. Nós queremos pregar, Senhor, o teu ensinamento. Nós queremos pregar este mandamento que o Senhor traz dentro da nova aliança, dentro da graça, porque esse mandamento na lei judaica era diferente, mas na graça o Senhor dificulta ainda mais e mostra a importância de seguirmos esse mandamento. E eu não saberei me expressar, Senhor, porque a minha condição humana me impede de ter uma palavra adequada para fazer com que esta pessoa entenda e compreenda, meu Pai, a necessidade, Senhor, de viver isto que está descrito nos textos que acabei de ler na Bíblia Sagrada. Portanto, meu divino Senhor, eu te peço que por misericórdia, eu te peço que por piedade da minha vida e da vida daqueles que me ouvem e me acompanham, o Senhor entre com providência, com a providência justa e necessária para aperfeiçoar os conhecimentos, para se manifestar através do teu Espírito Santo a toda a vida, a todos os povos, tribos e línguas e nações da terra que me acompanham nesta hora, a fim de que sejam beneficiados, que sejam abençoados, que sejam libertos, que sejam sarados, que sejam transformados e que possam levantar a cabeça para o céu e dizendo: vivi um novo nascimento e sou agora uma nova criatura na presença do meu Senhor. Pai, diante de ti estão estas palavras, Senhor, e eu te peço, fala conosco para a glória e honra do teu santo nome. É isso que declararemos sempre. Glória e honra ao teu santo nome, que nos permite falar do teu grande poder. Amém e graças a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, isso é só para os fortes. Pessoas fracas não vão entender de maneira alguma o que nós estaremos falando nesta noite. Não entenderão. É mais fácil falar de perdão do que perdoar. Sim, falar de perdão é muito fácil, mas exercer a prática do perdão é muito complicado, é muito difícil, e bota difícil nisso. Sim, bota difícil nisso, porque falar é algo que você pronuncia, mas fazer é algo que você tem que deixar brotar no teu coração e liberar para aquela pessoa de forma gratuita. O perdão irrestrito é uma dádiva. O perdão irrestrito é algo sobrenatural. O perdão irrestrito é algo necessário para as nossas vidas. E é fácil falar até o momento em que você tem alguém para perdoar. Quando você encontra alguém para perdoar e esta pessoa fez algo contra a sua vida e você precisa então abrir o leque da sua existência e perdoar esta pessoa, aí falar sobre o perdão também se torna difícil. Porque perdoar nunca será fácil. Perdoar nunca será simplesmente o anúncio de alguma coisa. Você tem que viver isso. E isso é um fato. Nós muitas vezes nos decepcionamos com pessoas que nos, por algum motivo, coisas que façam na nossa vida, nos trazem essa decepção. As pessoas, na verdade, são ladrões da nossa alegria. Elas furtam a nossa alegria porque fazem coisas que vão contra aquilo que nós entendemos ser o correto, e nós não as compreendemos. Elas fazem estas coisas contrárias, elas vão contra a nossa alegria e nos trazem tristeza, pranto e dor. Essa é a verdade. Sofremos mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas. As dificuldades não importam tanto, mas as pessoas parecem que são mais importantes que as dificuldades que nós vivemos. Então as pessoas nos ofendem e nós passamos a viver com uma mágoa dentro do nosso coração. E sobre essa mágoa eu quero falar agora. O pecado mais presente dentro da igreja é a mágoa. Quem mantém mágoa no seu coração, ele fica doente. Veja bem, a mágoa faz com que a pessoa fique doente. Eu estou afirmando isso e vou afirmar isso em caráter espiritual, não físico, em caráter espiritual. A pessoa não consegue perdoar alguém, ela não consegue liberar perdão para esta pessoa, ela não consegue esquecer o que lhe foi feito, ela não consegue deixar de lado as coisas que um dia foram praticadas contra a sua vida. Então ela começa a lembrar destas coisas e ela vai enfraquecendo espiritualmente, ela vai diminuindo espiritualmente. Aí há pessoas que me ligam, entram em contato por e-mails e talvez muitas vezes no WhatsApp hoje em dia, que é a tecnologia mais utilizada, e estas pessoas elas expressam dizendo que estão enfraquecidas, que não têm forças, que não conseguem caminhar, que já não sentem mais a presença de Deus, pois a mágoa inserida dentro do seu coração é tão grande que as enfraquece espiritualmente, começam a capengar na fé, começam a caminhar com dificuldade, os seus joelhos se tornam trementes, as suas mãos se tornam cansadas e a sua vida espiritual vai por água abaixo, porque não consegue orar, não consegue liberar uma oração, não consegue tocar no coração de Deus, porque não pratica o verdadeiro perdão. É isso que nós precisamos entender. O perdão irrestrito é uma das causas extraordinárias da cura da alma. E ela tem possibilidades variadas. Veja bem, você precisa perdoar infinitamente. Nós lemos no texto que Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Pedro afirma até 7 vezes porque ele está sendo bonzinho. A tradição e a lei judaica dizia que o perdão deveria ser efetuado em 3 vezes. 3 vezes você perdoa o teu irmão. Se ele pecar de novo, você não perdoa mais. Era isso que dizia a lei judaica. A lei trazia o perdão por 3 vezes. Então 3 vezes, se o teu irmão pecar contra ti, 3 vezes você perdoa. Mas Pedro vem e ele faz um acréscimo.
Sabendo da bondade de Jesus, ele modifica a lei, ele altera a lei, e ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes? Ou seja, é o dobro mais 1. Ele multiplica, 7 vezes perdoar. Se a lei diz 3, 7 é bastante. Mas ele não entende o caráter abençoador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No seu ímpeto, no seu desejo humano, Pedro tenta fazer algo, parecer algo que é sublime, algo que é sobrenatural. E ele fala do seu ímpeto, ele fala do seu coração, mas o Senhor Jesus surpreende Pedro. Ele surpreende Pedro quando ele faz uma conta. Não, Pedro, não é 7 vezes, é até 70 vezes 7. 70 vezes 7 vezes, ou seja, o perdão ele é infinito. O perdão não importa quantas vezes ele aconteça, quantas vezes ele tenha que ser executado, quantas vezes a pessoa tenha que perdoar, não interessa. Se nós multiplicarmos 7 vezes 7, teremos uma conta de mais 490 vezes a pessoa tem que perdoar o seu irmão, ou seja, todas as vezes que ele pecar contra essa pessoa, que ele fizer coisas contrárias a esta pessoa, a pessoa deve perdoar. Isso se chama perdão irrestrito, senhoras e senhores. Perdão irrestrito. Olha bem, como poderemos ler o texto descrito em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 2, que diz assim, claramente, quando o Senhor Jesus ele ensina o Pai Nosso, quando ele ensina o Pai Nosso, o homem vai e diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Você pode orar o Pai Nosso, porque quando nós dizemos assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas, nós pedimos a Deus o perdão irrestrito. Ou seja, nós queremos que as nossas mentiras, os nossos adultérios, as nossas falcatruas, as coisas erradas, os pensamentos lascivos, malignos, as vezes que maldizemos, as vezes que ficamos devendo, as vezes que falhamos como homens, as vezes que tivemos pecados na carne, sejam perdoados. Então você pede o perdão irrestrito de Deus, você pede o perdão sobrenatural de Deus sobre a tua vida, mas você não pede o perdão pela metade. Você quer o perdão completo, você quer ser salvo, você quer morar na glória com Deus, você quer ter liberdade, você quer ser lavado pelo sangue de Jesus. Mas para ser lavado pelo sangue de Jesus, você precisa ser perdoado de forma incondicional. Você precisa ser completamente perdoado. E aí, quando você ora o Pai Nosso, você diz assim: Senhor, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o perdão que você tem que liberar não é um perdão condicionado, é um perdão completo, é um perdão irrestrito. Você não pode perdoar pela metade. Há pessoas que dizem assim: perdoei, está perdoado, pronto, pô, mas não quero conversa, não quero papo, quero bem longe de mim. Isso não é perdão. Quem perdoa esquece para sempre, deixa de lado, abandona aquilo, vai passar pelaquela pessoa, vai cumprimentar a pessoa, vai levantar a mão. Se a pessoa não responder, não importa, mas ele sabe que perdoou, que liberou o perdão. Há pessoas que estão amarguradas com o pai, há pessoas que estão amarguradas com a mãe, há pessoas que estão amarguradas com seu irmão, há pessoas que estão amarguradas com situações diferentes, e elas começam a dar diversas desculpas, e aí já nada mais vai bem, a frieza espiritual vai tomando conta. E aí você se pergunta: quem merece o nosso perdão? E eu vou dizer para você que ninguém merece o nosso perdão. Eu vou afirmar isso. Ninguém merece o perdão. Perdão não é uma questão de merecimento. Não. Perdão a pessoa não precisa ter, ela não precisa ter merecimento, ela não precisa fazer coisas para receber esse perdão. E aí você pergunta: então quem é que deve receber o meu perdão? E eu respondo para você claramente: todos. Perdão é uma questão de vida ou morte, certo? Perdão é uma questão de vida ou morte. Sabe por quê? Porque se você não for perdoado dos seus pecados, você está condenado ao fogo do inferno. Você está condenado à perdição eterna. Você está condenado a tudo aquilo que está descrito na palavra como fim da vida do ímpio, iníquo e pecador. Você precisa perdoar. Perdoar
significa liberar uma unção de perdão a ponto de você ter vida eterna, pessoal e particular com Deus. Então veja muito bem, perdão é uma questão de vida ou morte e você precisa perdoar todos. Não importa quem seja, pai, mãe, aquela mulher que teve o pai que abusou dela, aquele homem, aquela mulher que foi estuprada, aquele homem que teve seu filho assassinado. Seu filho assassinado, ele tem que perdoar o assassino. Hoje em dia, só existe libertação de pessoas que tiveram seus filhos assassinados quando seus pais conseguiram liberar o perdão. Pensem, senhoras e senhores, eu estou falando de algo muito difícil. Algo muito difícil. Como fazer para ter paz? Como fazer para ter alegria? Como fazer para ter a transformação de vida? Depois que o seu filhinho, aquele que você criou no teu colo, amamentou, sustentou, está lá na faculdade e ele é cruelmente assassinado por um vil marginal. Aí você vai até aquela penitenciária, é colocado na frente desse bandido, a tua vontade é pular no pescoço dele e esganar ele. Mas você ouve ele, você olha para ele, você tem misericórdia da alma dele, você tem piedade da alma dele e você libera essa unção poderosa, essa unção que destrona Satanás, essa unção que envergonha o império das trevas, essa unção sobrenatural que tem poder para descortinar os céus, que tem poder para abrir uma janela para onde as pessoas vão subir, adentrar e se colocar na majestosa presença do Pai. Essa unção se chama perdão. E quando eu falo de perdão irrestrito, veja bem, há muitas pessoas que dizem assim, não, perdão irrestrito, perdão total, perdão incondicional a todos aqueles que tenham feito alguma coisa sobre a sua vida. Não importa o que tenham feito, é necessário perdoar. Não importa o que você praticou, você quer o perdão de Deus, então existe a necessidade de perdoar. E não é somente os estranhos e inimigos que nos ferem ou nos magoam, pessoas próximas, a maioria dos casos, pessoas da própria família, também nos machucam. O perdão é irrestrito, o perdão deve ser completamente irrestrito. Teve alguém no decurso da história da existência humana que elaborou uma frase que disse assim: eu adoro a humanidade, só não suporto as pessoas. Meu Deus do céu, quantas desculpas são dadas para não perdoar? Quantas desculpas são apresentadas para não liberar o perdão? Para não abençoar o seu próximo? Evite desculpa, meu querido, peça perdão. Você precisa ser perdoado, então evite desculpa. Aí você olha e diz assim, olha, ninguém é perfeito, errar é humano. Ninguém é perfeito, errar é humano. Justamente porque somos imperfeitos, sim, justamente porque somos imperfeitos é que precisamos pedir perdão. Então essa desculpinha não adianta nada. Essa desculpinha você tira aí do teu vocabulário. Errar é humano, né? Tal. Deixa pra lá. Outra. Mas a ofensa foi tão pequena, uma ofensinha de nada. Uma ofensinha de nada, nada. O que eu falei é muito pouco. Eu quero vos dizer uma coisa. Os problemas conjugais são formados de pequenas ofensas não resolvidas, certo? São aquelas ofensinhas que devastam a nossa vida. A pessoa vai ofendendo, hoje é uma ofensinha, uma palavrinha, uma outra palavrinha amanhã, e vai criando aquela raiz de amargura, e a pessoa não se desculpa porque ela acha que está correta. Aquelas ofensinhas que ela fez, isso não é nada. A pessoa tem que suportar, tem que carregar esse fardo. Hoje em dia nós percebemos que 50% da humanidade se divorcia. Tem que se divorciar, por quê? Porque as pequenas ofensinhas que aconteceram não foram perdoadas. Aí a pessoa se justifica de todo lado. Mas eu tenho que me separar, eu não aguentava, eu não suportava, eu não aguentava, me perseguia, me humilhava, me envergonhava, me pisava, me chutava. Não, libere perdão. Você que foi ofendido, libere perdão. E você que ofendeu, tenha a capacidade de pedir perdão. Sim! Pedir perdão, não ficar escondido atrás da tua vanglória humana, da tua vaidade humana, daquilo que você entende como o correto, o certo, a perfeição. Você não é a perfeição em vida, você é um ser humano capaz de cometer falhas. Então muitas vezes se foi ríspido, muitas vezes se foi grosseiro, muitas vezes se foi um pequenino deslize da tua parte que você cometeu,
Então, mesmo assim, peça perdão e libere perdão com o objetivo de ter a sua alma sarada, ter a sua alma curada, ter a sua alma transformada, ter a sua alma modificada, porque o perdão remove as montanhas que estão atrapalhando a nossa existência, a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoe totalmente. Veja bem, chega de dar desculpas. Muitas vezes dizemos assim, a outra pessoa estava mais errada do que eu. Sim, eu tenho parte na culpa, eu tenho uma partezinha na culpa, e essa partezinha que eu tenho na culpa é pequenininha, mas a pessoa está bem mais errada do que eu, Olha, se quer perdoar, se você quer receber perdão, se você quer perdoar, não se concentre no problema do outro, se concentre no teu problema. Compreende isso? Não use isso como uma alavanca, como uma bengala para você se apoiar e justificar a mágoa que você deixa dentro do seu coração. Não, a pessoa estava mais errada, problema dela. Corrija os seus passos, corrija a sua vida, corrija aquilo que você fez de errado. Porque lá no céu, ainda que Noé, Daniel e Jó estiverem do teu lado dizendo, ele é o cara, ela é uma mulher santa, ainda que esses 3 homens, que para mim, na Bíblia Sagrada, são exemplo de perfeição, Noé, o Daniel e Jó, ainda que eles 3 estivessem intercedendo por você, você tem que responder por seus próprios atos, por aquilo que você fez, por aquilo que você praticou, pelos atos que você cometeu. Então perdoe, não fique jogando nas costas dos outros, ele fez mais do que eu, ele estava mais errado que eu. Não faça isso, libere perdão, perdoe e seja perdoado, e dessa forma você vai ter paz, você vai ter comunhão com Deus, você vai ter o perdão total sobre a tua vida. Veja bem, o perdão irrestrito, ele possibilita um verdadeiro ajuste de contas entre um assassino e o pai da sua vítima. O perdão irrestrito, ele permite que um casamento completamente destruído seja totalmente alicerçado na presença do Senhor nosso Deus. Veja bem, somente o perdão irrestrito pode passar a régua e zerar todas as dívidas que uma pessoa tenha com você. Então não pode ser pela metade, não pode ser parcial, tem que ser total. Comece a liberar perdão nessa hora. Comece a lembrar do seu passado, das pessoas que te magoaram, daqueles que te ofenderam, daqueles que te humilharam, daqueles que te pisaram, dos patrões malvados que você teve, dos homens de Deus na vida ministerial que passaram como autoridade sobre a sua vida e te pisaram, não te oportunizaram, te negaram a oportunidade da sede que você tinha de fazer o evangelho. Comece a perdoar, libere perdão. Pense nessas vidas e vá liberando perdão. Lembre-se daqueles que te maltrataram, que disseram palavrões, que ameaçaram a tua vida. Lembre-se daqueles pais, mães, filhos, irmãos, amigos que estiveram no contexto da tua vida e que você até hoje guarda um resquício de amargura dentro do seu coração, dizendo: eu ainda não perdoei, eu ainda estou amarrado, eu ainda estou alienado, eu ainda estou preso a esta condição humana que me faz ter mágoa no meu coração, e esta mágoa está me matando e destruindo a minha vida. Hoje é o dia de colocar um ponto final no sofrimento e abrir a porta da esperança, dizendo: Senhor, me perdoa, porque estou perdoando, estou liberando perdão, estou abençoando as pessoas que um dia me fizeram mal. Eu poderia elencar centenas de situações aqui. Poderia citar até mesmo os problemas que você tem com este ou com aquele, no trabalho, no ambiente corporativo, nos relacionamentos sentimentais pelos quais você tenha passado, com o relacionamento paternal, maternal, tantas mágoas, tantas lembranças ruins. Mas quem perdoa esquece, quem perdoa não fala mais no assunto, quem perdoa enterra esse passado maldito e começa a viver uma vida nova em Cristo Jesus, tendo comunhão com todas essas pessoas que estão ao seu redor. Isso é grandeza de espírito, isso significa que você é maior espiritualmente, isso significa que Deus te concedeu a capacidade de você olhar para as pessoas com misericórdia. Jesus Cristo estava na cruz, com seu corpo açoitado, cortado, sangrando, crucificado, mãos e pés pregados,
ele estava naquela cruz, com aquela coroa de espinhos sobre a cabeça, e ele com misericórdia olhava para aqueles religiosos fariseus e dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, senhoras e senhores. Então é importante liberar esse perdão. Na hora da morte, da principal agonia de Jesus, na vergonha da cruz, estando nu pendurado naquele madeiro, pregado naquela estaca, naquela cruz, ali ele pedia pelos seus inimigos e adversários. Não é só perdoar as pessoas que você ama, é perdoar aqueles que você não conhece, é perdoar aqueles que te fizeram mal, aqueles que te prometeram e não cumpriram, aqueles que agiram de forma indecente contigo. Libere perdão, perdoe totalmente. Oh, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 1, versículo de número 18, vamos ler esse texto, é muito importante. Isaías capítulo de número 1, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 18, graças a Deus, louvado seja Deus, aleluia. Diz assim o texto: Vinde a mim, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Olha, se Deus é poderoso para perdoar os adultérios, se Deus é poderoso para perdoar a homossexualidade, se Deus é poderoso para perdoar as fantasias sexuais que pessoas têm, se Deus é poderoso para perdoar as prostituições, a avareza, se Deus é poderoso para perdoar as ofensas ao seu nome, se Deus é poderoso para perdoar esta geração impura, se Deus é poderoso para fazer estas coisas extraordinárias e tremendas sobre a vida daqueles que estão agora nos acompanhando, então saiba que esse perdão irrestrito, ele diz respeito a você. Deus quer te perdoar, e ainda que você tenha feito coisas como escarlata, a escarlata é vermelha, o vermelho simboliza o pecado, ainda que esteja vermelho como o carmesim, que é um vermelho intenso, ele os tornará brancos como alva lã. O branco significa pureza, o branco significa virgindade, o branco significa aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Então Deus pode pegar aquilo que é sujo e transformar naquilo que é branco. Você também tem que ter a capacidade de liberar esse perdão. Você precisa ter a capacidade de aplicar a Bíblia Sagrada na sua vida. Estamos vivendo o Evangelho. Bem verdade que muitas vezes eu venho aqui e critico estes pregadores da última hora que só falam em dinheiro, que só falam em sucesso, fama, carro novo. Eu venho aqui e critico, mas eu quero ensinar o verdadeiro evangelho. Eu não quero tecer a minha vida de pregações única e exclusivamente em críticas. Portanto, hoje não venho aqui para criticar este ou aquele falso profeta que se levantou dentro dessa geração hipócrita, sem ser convertida. Eu quero falar do amor de Deus para que esta palavra, que se chama perdão, entre no seu coração e você possa exercer a essência do evangelho da salvação, que é o amor de Deus, representado pelo perdão às pessoas que estão próximas de você. Libere perdão nesta noite e o Brasil será sacudido pelo poder do Espírito Santo. Libere perdão nesta hora, você que me assiste fora do Brasil, e o mundo será sacudido pelo perdão, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Deixa eu buscar um outro texto aqui, um outro texto bíblico aqui que fala do perdão. Vamos lá então, vamos ao livro de Miqueias, certo? Vamos ao livro de Miqueias. Meu Deus, eu fui achar o Miqueias aqui. Miqueias, vamos ao livro de Miqueias, capítulo 7, versículo de número 19. Miqueias 7:19 diz assim: tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Oh, glória a Deus! Olha só o perdão de Deus, né? Olha, tornará a se apiedar de nós,
subjugará todas as nossas iniquidades, ou seja, aqueles pecados continuados que nós insistimos em fazer, Ele subjugará todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Meu querido, minha querida, você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. Sim, o perdão abre os céus. Hoje os céus parecem de bronze. A oração vai, bate no céu e volta. E você não sente a presença de Deus. Mas para ser verdadeiramente batizado com o poder do Espírito Santo, você tem que ter frutos na sua vida. E um dos frutos que você precisa ter na sua vida é o amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. Quem ama, não guarda mágoa. Quem ama, deixa de lado as coisas que foram feitas contra ele. Quem ama, modifica a sua natureza, modifica a sua conduta. Então deixa o verdadeiro evangelho entrar no teu coração, transforma a sua vida, modifica a sua vida e Deus, nosso Pai, abençoará. Deus, nosso Pai, te libertará. Nós lemos no texto sagrado. Jesus propõe uma parábola depois que Pedro fala, perdoa até 70 vezes 7. Jesus propõe uma parábola. A parábola é muito clara. Ele diz: um homem tinha uma dívida com seu senhor. Era muito grande a dívida. Aí ele era servo, ele chegou. O seu senhor mandou prender ele, colocar na cadeia, subjugá-lo. Ele ia apanhar, ele ia se transformar em escravo. Os seus filhos seriam escravos, todos seriam escravos. Mas ele dobrou o joelho e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Me dá uma oportunidade, Senhor. Eu vou pagar toda a dívida. E aquele homem, ele ficou com piedade, ele se apiedou. Ele disse assim: não, então tá bom, eu ouvi o teu pedido de perdão, eu escutei o teu pedido de perdão, pode sair daqui, a tua dívida está cancelada. Aí ele saiu para fora. Quando ele sai para fora, ele encontra um conservo, alguém que estava devendo 100 dinheiros para ele, 100 dinheiros. Aquele homem devia 100 dinheiros para ele, ele foi para aquele homem e disse assim: você está me devendo, seu velhaco, você vai me pagar agora, você vai me pagar. Ele tinha sido perdoado de uma grande quantia, e aí ele foi para cima do seu irmão para cobrar aquilo que o irmão tinha feito para ele, e não perdoou, lançou o irmão na cadeia, colocou o irmão na cadeia, subjugou, sob correntes, trancou, escravizou a família, fez daquela família uma família completamente presa, aprisionada, uma família sofrendo. E aí as pessoas pegaram e foram cantar ao Senhor. Olha, Senhor, ele fez exatamente o contrário do que tu fez com ele. Ele, ao invés de liberar perdão, como o Senhor liberou perdão para ele, ele pegou, subjugou, condenou, obrigou o homem a pagar a dívida. Está lá o cara na cadeia sofrendo, enquanto ele está livre e devia muito mais para o Senhor. Meus amados, assim é o reino dos céus. Deus olha para a terra e na terra ele procura pessoas para perdoar. Você vai a Deus e diz assim: meu Deus, me perdoa, perdoa os meus pecados, mas não consegue perdoar, vive emocionalmente machucado, vive emocionalmente sofrendo, vive emocionalmente perdido, vive de uma forma a desagradar ao Senhor e não consegue perdoar pequenas coisas que lhe são feitas, pequenas palavras que lhe são ditas, coisas que afrontas que as pessoas lhe fizeram, pessoas da sua família, pessoas de fora, pessoas do seu círculo de trabalho, e você não consegue perdoar. E aí você quer que Deus, que é Pai, perdoe os seus muitos pecados? Não, Deus, me perdoa os meus pecados, perdoa tudo aquilo que eu fiz de ruim, perdoa, Senhor, os meus pecados. E aí Deus perdoa você, mas você não consegue perdoar o seu irmão. Aí você acha que você vai conseguir chegar diante de Deus naquele grande dia, porque, meu querido, quer queira ou quer não queira compreender, quer ouça ou deixe de ouvir, quer veja e não queira enxergar, Deus um dia vai estar de frente a frente com você. E você vai chegar na frente dele e vai dizer assim: Senhor, obrigado pelo sacrifício de Jesus que me perdoou todos os pecados. E aí Deus vai dizer assim: tá, ele te perdoa, mas por que tu não perdoa o teu irmão? Por que tu manteve essa mágoa no teu coração? Lembra dos dias em que você pulava, saltitava, falava em mistérios, buscava a presença do Senhor, chorava no culto da igreja? Lembra? Você fazia todas essas coisas porque você tinha o amor de Deus na tua vida. O amor estava sobre você, mas aí você deixou a mágoa entrar no teu coração e essa mágoa se transformou numa raiz de amargura. E essa raiz de amargura brotou e aquele homem espiritual faleceu, ficou doente, morreu, foi embora, única e exclusivamente porque não conseguiu perdoar. Não conseguiu liberar o perdão. Não conseguiu amar verdadeiramente. Queridos, é vida ou morte. Olhe para mim, por favor. Entenda isso. Eu falo de vida ou morte.
Deus quer te salvar, mas você precisa abrir o teu coração para o perdão. Deus quer perdoar os seus pecados, mas você precisa perdoar o seu próximo. Passa uma régua na tua vida espiritual, passa uma régua no teu sofrimento. Libere o perdão nessa noite. Libere o perdão nessa hora. Libere o perdão nessa hora. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu querido. Sim, porque Ele entrando na tua vida, você vai viver em paz. Perdoe e vive em paz. Perdoe e deixe Deus te amar. Isso é coisa para pessoas fortes. 70 vezes 7. Sim, 70 vezes 7 é só para pessoas muito fortes. Pessoas que têm uma capacidade de ser de Deus. Os incapazes de ser de Deus nunca perdoam. Você está me ouvindo? Você é incapaz de liberar perdão? Incapaz de esquecer o que foi feito contra a sua vida? Então você é fraco. Porque 70 vezes 7 é só para homens fortes, para mulheres fortes, para pessoas que vivem esse mandamento. Jesus modificou um mandamento da lei, modificou uma regra da lei. Pedro veio com o papo dizendo até 7 vezes, queria modificar para 7, de 3 para 7. Jesus disse, olha, o perdão é irrestrito, incondicional. E agora nós vamos liberar esse perdão em oração, buscando a face do Senhor. Porque chegou o momento de nós nos curvarmos diante da grandeza de Deus. E nos curvando diante da grandeza de Deus, liberar o perdão e a misericórdia. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Criador de todas as coisas, Pai amado, Pai eterno, libertador. Nesta hora, Senhor, como seres humanos falhos que somos, reconhecemos que nossa natureza humana nos privou de sermos abençoados por Tuas mãos. Quando nosso coração guardou palavras, guardou gestos, guardou açoites que recebemos dos nossos irmãos. E as palavras que foram ditas, as sementes daninhas que foram plantadas no nosso coração, ficaram ali e enraizaram, e nós começamos a encontrar desculpas para não liberar o perdão. Começamos a encontrar desculpas, começamos a dizer que nós somos o exemplo da máxima perfeição da criação divina por sobre a face da terra, e somos certos em todas as suas situações, em todas as situações que vivemos, e não conseguimos liberar perdão. Então, meu Deus, eu te peço, Pai, olha para esta menina que nesta hora, Senhor, orará comigo. Esta que foi menina, adolescente, mocinha, se transformou em mulher e hoje é mãe. Mas um dia foi abusada pela sua geração, pai, tios, primos. Um dia, Senhor, ela se transformou em uma escrava na mão de alguém. E ela agora leva consigo, Senhor, esta cicatriz emocional enraizada no seu coração. Pai, quebra o cântaro nesta hora e faz com que essa mulher libere perdão agora. Esse perdão que traz a vida. Esse perdão que rompe as barreiras que separam esta alma da Tua presença e do fogo do inferno. Senhor, estende as Tuas mãos para esta vida, Senhor. Estende as Tuas mãos, Senhor, para esta mulher que não perdoa este marido, Pai. Esse marido que um dia a espancou, que um dia lhe ofendeu, que um dia disse coisas, Senhor, que não deveria ter dito. Liberta o coração desta mulher para que ela possa liberar o perdão agora. Apaga esta cicatriz, meu Pai, que está nesta vida, e que esta mulher possa liberar perdão. Senhor, olha para esse obreiro, para essa obreira que me ouve nesta hora.
Senhor, esta oração é uma oração profética, e eu não sei porque o Senhor me traz à mente estes pregadores do Evangelho, mas, Pai, olhai para estas criaturas agora, Senhor, que um dia foram comprados, lavados pelo precioso sangue derramado na cruz, mas nos ministérios pelos quais passaram, seres humanos, homens dotados de grande autoridade e poder, exerceram influência sobre as suas vidas e as humilharam, as perseguiram, as oprimiram, impediram estes homens e estas mulheres de trabalharem, de fazer a tua obra. Pai querido, estende as suas mãos agora e toca no coração desse homem para que ele possa perdoar, para que ele possa liberar o perdão, e perdoando, Senhor, ele se sinta leve, e perdoando, Senhor, ele recupere a capacidade, Senhor, de amar, a capacidade, Senhor, de fazer aquilo que é agradável aos teus santos olhos, a capacidade, Senhor, de te buscar, de te adorar. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, olhando para o exemplo da cruz, Senhor, o exemplo de Jesus Cristo, que é o exemplo máximo do amor e do perdão, eu te peço, Senhor, faze-nos imitadores do Senhor. Sim, meu Pai, faze-nos imitadores do teu perdão, que nós possamos perdoar quem nos bate na nossa face, que nós possamos perdoar aqueles que nos obrigam a caminhar 1, 2 milhas, Senhor, que nós possamos perdoar, Senhor, aqueles que nos devem, e orar o Pai Nosso com ousadia e intrepidez do Espírito, dizendo: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Pai querido, Pai amado, em tua presença nos prostramos nesta hora, em tua presença te adoramos, Senhor, dizendo que somos incapazes, meu Deus, de liberar tamanha unção, mas colocamos diante de ti, Senhor, as situações que nos oprimiram, colocamos diante de ti, Senhor, as situações muitas vezes que nós mesmos não nos perdoamos, o fato de termos feito coisas erradas, o fato de termos vivido situações difíceis e de termos tomado decisões erradas e nós não nos perdoamos. Que possamos nos perdoar, que possamos te adorar, que possamos te servir, que possamos te glorificar, que possamos te servir, que possamos te amar, que possamos nos perdoar, e nos perdoamos do Senhor. Descortinar os céus para vermos a tua glória, descortinar os céus para vermos a tua unção celestial, descortinar os céus, Senhor, através de uma atitude, e envergonhar o abismo, envergonhar os principados malignos das trevas. Eu sei, meu Deus, que nesta hora Satanás se levanta com grande fúria, e ele vai ao ouvido de milhares de pessoas dizendo que não adianta, que não há possibilidade, que nunca vai haver perdão. Eu sei, meu Deus, que nesta palavra encontramos o alicerce da fé. Eu sei, Pai, mas que o inimigo vai querer tirar esta semente do coração destas pessoas. Por isso, nesta hora, revestido pela autoridade do Espírito Santo, eu repreendo agora toda a força do mal, tudo aquilo que não procede de Deus, todo espírito maligno das trevas, toda obra maligna de maldição, tudo aquilo que foi feito contra esta vida, em nome de Jesus Cristo, Satanás seja lançado nas prisões eternas, de onde somente tu sairás no dia do julgamento, do juízo final, dali para o lago de fogo, espírito imundo. Ó Deus Todo-Poderoso, envia miríades de anjos agora, espalhado por todos os cantos desse globo terrestre, para que estes anjos, Senhor, estejam protegendo cada casa, cada lar daqueles que nos acompanham, e que estas pessoas, Senhor, agora, nesta hora, neste momento sublime e sagrado de oração, elas sintam o calor do poder do Teu Espírito Santo a aquecer o seu coração, e possam liberar um perdão sobrenatural, que haja cura da alma, que haja cura do corpo físico, que o câncer desapareça nessa hora, que a AIDS desapareça nessa hora, que toda enfermidade alojada nos nervos, nos órgãos, nos rins, no coração, aonde estiver no corpo desta pessoa, no sangue, na pele, aonde estiver no corpo desta pessoa, sai agora! Seja banida e afastada pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus,
Eu glorifico o teu nome nesta noite, porque trouxeste essa mensagem para todas estas pessoas ouvirem, inclusive para que eu pudesse ouvir, através de minha própria voz, a exortação do teu Espírito Santo, a tratar comigo e a tratar com todos, e para a glória do teu nome santo, receba nesta hora, Senhor, as almas que se curvaram a ti e pediram perdão, e além de pedir perdão, liberaram perdão na sua vida, e as sare e as cure, Pai, pela misericórdia infinita do teu santo ser, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.